Pedro Álvares Cabral e sua trupe só conseguiram dar as caras no Brasil em 1500 porque aprenderam com os melhores. Foi o povo português que inaugurou a chamada Era das Navegações, ainda no século XV, dominando os 7 mares, expandindo blá, 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 blá. Ao lado de Fernão de Magalhães, o capitão Vasco da Gama é considerado um dos expoentes desse período. Que coisa louca, né? O Vasco da Gama ontem perdeu de 4-0 para o Botafogo e vai ficar mais um ano na segunda divisão. Fechei o parênteses. Tá, mas o Fernando de Magalhães ganhou do Londrina. O capitão Vasco da Gama é considerado um dos expoentes desse período, tendo assinado a façanha de cumprir a rota direta até a Índia pela primeira vez na história. Além de confiar em embarcações de primeira linha, mapas elaborados e na boa e velha ajudinha do vento, tudo que a gente estava falando aqui, era ideal dominar também o uso de instrumentos de navegação. Guiados por equipamentos como o astrolábio, os portugueses diminuíam suas chances de se perder na imensidão azul. A ferramenta era utilizada por marinheiros para medir a altura do sol durante as viagens. Assim conseguia-se estimar a localização. A descoberta de um dos astrolábios utilizados pela tripulação de Vasco da Gama foi revelada recentemente. O objeto era um dos 3.000 artefatos que estavam entre os restos de um navio naufragado, atenção Peninha, na costa de Omã, em 2014. Então é caravela. Acontece que, até então, o objeto não havia sido estudado com detalhes. Coube a um grupo de cientistas da Universidade de Warwick, lá no Reino Unido, confirmar a hipótese de que se tratava mesmo de um astrolábio. Olha só, análises feitas com escaneamento a laser revelaram as marcações ao longo do disco, separadas quinto entre si. Aqui está o disco, que é feito de bronze, e aqui está a fotinho dele. Ah, que legal, cara. Olha só, velho. Demais. E o astrolábio o Arthur falou e atrapalhou. Olha ali, cara. Olha ali. Para a gente ver. Olha ali, cara. A marcação da coroa. Ah, que sensacional, velho. E eu não sabia disso. Fico chocado, porque gostaria de saber. Mas se foi no Omã, é o seguinte, o Vasco da Gama... Eu publiquei os diários do Vasco da Gama, sabe? Fiz uma introdução. Pena que não tem mais, mas se você procurar no estante virtual, eu queria reeditar esse livro lá do Ivan Pedro Machado. Eu vou escrever. Eu publiquei os diários. O diário do Vasco da Gama, que não é do Vasco da Gama, é de um cara chamado Álvaro Velho, né? E foi incrível o jeito que descobriram que era do Álvaro Velho, porque só tinham sobrado, sei lá, sobraram 7 possibilidades, porque o diário não está assinado. Né? O diário foi descoberto muito tempo depois. A viagem é de 1498, né? Eles partem em 1497 e voltam em 1499. Eles chegam na Índia em 1498, né? 30 de maio de 1998. Estante virtual. Chegam em Calicut. E aí não se sabia de quem era o diário, foi descoberto, sei lá, foi publicado a primeira vez no ano de 1700, 300 anos depois. E aí vão eliminando, até chegar no cara, no tal Álvaro Velho. É demais. Porque esse é um diário incrível, né? Incrível e super bem escrito. Super bem escrito também não, estou exagerando. Super bem escrito é a carta do Pero Vaz de Caminha, né? Aliás, você que está aqui ouvindo esse podcast, ele tem que te servir para alguma coisa. Ele tem que te servir para ler, para tu desligar o computador, tu desligar o YouTube, tu desligar podcast, que só se fala merda em podcast, inclusive se fala muito bem em merda. Você pode ouvir o nosso primeiro episódio, que é justamente sobre a merda, né? Aí tu não ouve aquela bosta daquele flow, tu não ouve o tal Rafinha, que ele é colorado, e tu não ouve nem mesmo a nós por muito tempo. Tu ouve a gente, ouve as minhas dicas e vai ler. Então, todo mundo tem que ler, inclusive vocês dois, a carta do Pero Vaz de Caminha, porque é uma carta sublime, é literatura, é bem escrita, é envolvente, tem cheiro, tem aroma, tem som, tem mistério, e tem clareza, e tem profecia. É uma carta maravilhosa. O diário do Álvaro Velho não é assim, é um diário muito mais seco. Mas se você procurar a edição do Eduardo Bueno, vai ter uma introdução de 40 páginas e 180 notas de pé de página. Eu estudei muito. Caralho! Conta toda a viagem. Não, sério, eu estudei. 180 notas de pé de página para fuder. Aliás, Peninha, assim que tinha que ser história, Peninha. Assim que tinha que ser história. A história tem que ter notas. Mas Álvaro Velho, 180 notas, estávamos a elogiar, dizendo que história tinha que ser assim. Nos livros de história tem que ter nota. Tem que ter nota para explicar aquela palavrinha. Tem. Não, momento. Falando sério, é impossível ler o diário do Álvaro Velho sem notas. É impossível. Não é impossível, mas não dá saco. Não dá saco. E tanto é que uma vez o Davi Coimbra, aquele ninguém, escreveu uma coluna dizendo que a minha introdução desse diário era muito melhor que o diário em si, que é uma falácia, mas a minha introdução é muito mais luxuriante, é muito mais papapá.
Por que eu estava falando tudo isso? Porque eram 2 naus e uma caravela. Tá? É muito importante isso. As pessoas dizem assim, as caravelas do Cabral, as caravelas do Colombo, as caravelas... Porra! Pelo amor de Deus, você está ouvindo isso. Saiba a imensa, gigantesca diferença entre uma nau e uma caravela. É quase um caminhão e um Fusca. O cara diz assim, eu fui para a Bahia. Foi de quê? De veículo automotor. Qual? Eu não sei se foi um caminhão ou se foi um Fusca. Pelo amor de Deus, eu quero saber se tu foi de caminhão ou se tu foi de Fusca. Né? A caravela é quase um Fusca mesmo, nesse sentido do carinho que as pessoas tinham pelos Fuscas, porque ela era pequena, né? Algumas tinham 12 metros de comprimento, elas tinham no máximo 20 metros de comprimento, 4 a 5 metros de largura, cabia 40, 50 homens no máximo ali dentro, entendeu? E tinha o casco pequeno e ela era feita para navegar contra o vento, muito rapidamente e bem perto da costa. Então, era o navio ideal para as primeiras explorações. Mas depois que as viagens começaram a ficar largas e grandes e que tinham que carregar muito mais mantimento, muito mais pessoas e armamento, porque a caravela quer dizer caravo, é uma palavra árabe, caravela é uma invenção árabe, quer dizer caravo. Caravo quer dizer lagosta, porque tinha a forma de uma lagosta e vivia bem pertinho das rochas, das pedras, navegava muito perto do mar. Nau quer dizer nave. Nave, a palavra nave, a nave, não sei o quê. A nave levou, né? A nave, qual? A la nave vá. A nave vá, exatamente. É nau, né? E eu sempre, naquela peça que vocês viram, sempre fiz a piada de anal, o mais importante é o anal, né? A nau, ela tinha até 40, 50 metros, eventualmente, de comprimento e 15, 12 metros de largura. Mas por que quando eu falei Vasco da Gama, o manto linkou já uma caravela? Porque ele precisava de velocidade. Porque se sabe o destino das 3, né? Era a nau São Gabriel, a nau São Rafael e a caravela Berrio. A caravela Berrio se desgarrou e foi parar lá no Mar Vermelho. Perdeu, não chegou na Índia. E naufragou ali onde é Omã, entendeu? Então... porque, inclusive, só a São... Agora estou chutando, não sei. Mas eu acho que só a São Gabriel que voltou, que era a São Rafael, que era a nave na qual estava o Vasco da Gama. E o irmão dele, Paulo da Gama, estava na outra. O Paulo da Gama, só vou abrir um pequeno parênteses que vocês vão amar, ele deu uma surra no Gilmar Mendes. Ele deu uma surra num alto cara do judiciário. Um juiz condenou ele, né? Eles eram horríveis. O Vasco e o Paulo da Gama eram uma pessoa horrorosa. As pessoas que deram o nome do time Vasco da Gama para o Vasco da Gama certamente não sabiam nada do Real Vasco da Gama. O Real Vasco da Gama era um fodão, pica das galáxias. É que deram nome não para o time, né? Deram nome para um clube de regatas, né? Que tem tudo a ver com o Vasco da Gama. Daí, ok. Criado na última década do século XIX, imagina. Exatamente. Primeiro time no Brasil a ter negro, blá, 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 um time com uma história maravilhosa nessa situação horrível. Nenhum time com uma história maravilhosa fica numa situação horrível. Não, às vezes uma situação horrível por um tempo. Time grande não cai. Time grande não cai. E aí o Paulo da Gama... sobre o STF, a surra de Paulo. O Paulo da Gama tinha sido condenado por uma merda lá que fez, não me lembro qual, por um juiz. Aí, sabe como é que ele reagiu à condenação? Deu uma surra no juiz. Deu uma surra de pau, uma camaçada de pau no juiz, quebrou o juiz inteiro. Aí foi preso e foi, exilado, mas dentro do reino. Aí, quando o Vasco da Gama foi convidado pelo rei Dom João... Não, pelo rei Dom Manuel, já tinha morrido Dom João II, o rei Dom Manuel é o venturoso por causa disso, convidou o Vasco da Gama, por causa de um astrólogo, astrônomo, um astrólogo judeu chamado Abraão Zacuto, que teve uma visão e disse, aquele é o cara. Viu uma luz assim que veio no Vasco da Gama, falando sério, numa reunião, e ele era todo esotérico, esse Abraão Zacuto, fazia o mapa astral, o Dom Manuel e o Dom João II não tomavam nenhuma decisão antes de jogar o Xing. Não é jogar o Xing, mas antes de fazer o mapa astral deles com a Zora Ionara,
sabe? Verdade. Eles liam a 0 hora para ler o horóscopo. Juro. Eles tinham astrônomos e astrólogos. Astronomia e astrologia era a mesma coisa na época, evidentemente. E eles, juro, eles não tomavam nenhuma decisão sem consultar antes os seus astrólogos, né? Dizer qual é o signo do cara, contratava o cara pelo signo. Qual é o teu signo, Arthur? Virgem. Não ia. Eu iria. Eu sou ariano, né? Áries. Iria cabeça dura. Eu iria abrindo e os mares. gênios, como eu, geminianos e tal, né? E aí ele convidou o Vasco da Gama, juro que vou calar a boca, convidou o Vasco da Gama e o Vasco da Gama disse, só tenho uma exigência, o quê? Que o meu irmão seja o comandante da outra, não. Mas o teu irmão está preso. Pois é, aí não vai dar para ele comandar. Aí foi solto. Sabe que a gente, obviamente, acho que 99,9% da população brasileira estuda ou dá de cara apenas com a história do país, né? Do seu país. Eu acho que vale para os americanos também. É difícil pessoas que saibam a história de outros países, né?